Bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje a live é sobre a culpa, né? Esse sentimento que te afasta da prosperidade. Então, se você quer saber como curar essa culpa dentro de você, como eliminar esse sentimento que te machuca, que te impede de conquistar e de sonhar, fica comigo até o fim que eu vou te mostrar um caminho possível para isso. E se você também quer saber se você tem culpa ou não, permaneça aqui porque a live também é para você. Eu sugiro que você compartilhe essa live logo agora no início com as pessoas com as quais você convive, com a sua família, com seus parceiros de vida, com seus parceiros nos negócios, com os amigos, porque quanto mais pessoas compartilham da mesma ideia com você, mais você tem chance de ter êxito, porque as pessoas estão ali te incentivando, te apoiando para você superar os obstáculos e conquistar, realizar os seus sonhos, tá? Então, o que eu quero trazer hoje aqui para você é mais voltado para a prosperidade e para uma visão mais sistêmica. Por que esse entendimento, né? Porque existem outras, tá? A culpa, ela também pode ser vista do nível emocional, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, mas hoje eu quero trazer mais essa abordagem sistêmica para você entender um pouco mais como a culpa se torna um obstáculo grandioso na sua vida para você realizar os seus sonhos. É claro que o que eu vou dizer aqui você pode também levar para outras áreas da sua vida, porque vai te ajudar, né? Nos seus relacionamentos afetivos e em outras questões também. O fato é que a culpa é um sentimento que te acorrenta, que te impede de crescer, tá? Então vamos lá, eu trouxe aqui alguns detalhes, alguns pontos que eu considero importante para você continuar a sua jornada de evolução. O primeiro deles é você entender o que seria essa culpa. Aonde que fica essa culpa? Como ela me sabota? Como ela me comanda e me impede de realizar, né? A gente ouve muito falar, mas a gente não para entender, para analisar aonde está essa culpa. E a culpa, então, ela aparece quando nós reprovamos comportamentos, ações, sentimentos, atitudes, quando nós reprovamos ou quebramos alguma regra, né? Um conjunto de normas, seja ela de que sistema for, do seu sistema familiar, do seu sistema religioso, do sistema político, da sociedade. Por quê? Porque nós pertencemos a vários sistemas e todos eles influenciam a nossa vida. Então a culpa, ela pode vir de diversos sistemas. É claro que o maior índice vem da onde? Do nosso sistema familiar. É o primeiro sistema com o qual a gente se relaciona, né? Mas é bom você entender que você reprova algo seu ou do outro. Mas esse momento aqui não é para a gente ficar fazendo julgamento. Eu não sou juíza e nem você. Nós estamos aqui só para trazer um entendimento para a nossa consciência. E o entendimento é esse, de que a culpa é algo que nós reprovamos. Pode ser uma ação, um sentimento, um comportamento, né? Uma quebra de paradigmas, de valores. Tudo isso traz culpa. E o que eu quero que você tenha aí em mente é que na maioria das vezes nós somos as pessoas que mais nos condenamos. Nós somos os nossos próprios julgadores, tá? Então nesse momento eu te convido a fazer o quê? A deixar um pouco as suas armas de lado. Se desarme para ouvir o que eu vou te dizer. Quando a gente está na dor, quando a gente está nesse sentimento de culpa, não é muito fácil ouvir outra pessoa falando, né? Porque de alguma forma isso dá uma cutucada dentro da gente e muitas vezes a primeira coisa que nós fazemos é pegar essa armadura que a gente tem e já colocar um escudo na frente. Então, calma, respira, se desarma para você ter proveito
com essa live, para ela poder realmente te ajudar de forma eficaz, tá? Eu quero trazer para você um entendimento de que existem 2 níveis de cura, de culpa, perdão. 2 níveis de culpa, a culpa consciente e a inconsciente. A consciente, ela é mais fácil, né, de você lidar. Você já tem uma percepção sobre ela, você enxerga que ela está ali de alguma forma te travando. Muitas vezes você consegue resolver essa questão conversando com seus pais, conversando com um amigo, lendo um livro, fazendo algo mais do dia a dia. Você tem a noção e você consegue resolver. Claro que outras vezes não, você vai precisar de auxílio. E a culpa inconsciente é a que eu considero assim até mais danosa, porque você nem sabe que você carrega essa culpa. Você nem sabe de onde ela vem. Você nem sabe aonde ela está. Ela está aí no seu inconsciente, dentro de você, nas profundezas dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Então, muitas vezes você fala, eu não tenho culpa, e a culpa está lá. E é tão perigoso quando a pessoa diz, eu não tenho, eu não faço, por quê? Ela nem sabe, mas ela tem. Então, quando você se desarma, você pelo menos consegue ouvir e pode perceber em que lugar dentro de você ela está, tá? Essa culpa inconsciente, ela vem quando você se arrepende de alguma coisa, quando você se arrepende de ter tomado uma atitude, de ter dito algo, de sentir algo, de ter tal emoção, de se comportar de tal forma, né? E de desejar alguma coisa, de fazer algo que você quer. Essa culpa tá ali em diversos momentos da sua vida. Então, o que eu quero que você entenda a princípio, 2 níveis de culpa, né? 2 momentos, a culpa consciente e a culpa inconsciente. Alguma delas você tem. Às vezes você fica transitando entre a culpa consciente e a inconsciente. De qualquer forma, ela te impede de crescer. Ela te impede de realizar sonhos, cumprir metas, né? De planejar o que você precisa para realizar o seu objetivo. E aqui mais voltada para a prosperidade, a culpa ela está intimamente entrelaçada, ligada a quê? À escassez. A escassez, isso mesmo. Essa culpa ligada à escassez te afasta de tudo, de prosperar em qualquer área. Eu estou falando aqui da financeira, mas você pode levar também para outras áreas da sua vida, né? O fato é que a culpa é um sentimento que traz desarmonia dentro de você. Você muitas vezes não percebe. E relacionada à escassez, né, ela é um pouco mais delicada. Ela também vem para 2 tipos que eu considero assim hoje aqui para você muito importantes. O primeiro deles é quando você sente a culpa porque você não está prosperando, você não está conquistando, você quer, mas não está acontecendo para você. Você não consegue planejar, você não consegue executar, você não está tendo êxito com relação à sua prosperidade. Você até tem alguma coisa, mas você gostaria de ter muito mais, você gostaria de ser abundante. E aqui eu trago para você alguns detalhes, né? Como que essa culpa te trava? Da onde ela vem? Ela vem da onde? Ela vem de crenças. Crenças que você ouviu, crenças que você tem, crenças que você nem sabe que tem. E uma delas é que você ouviu dizer, ou você já tem essa consciência aí dentro instalada, de que não existe dinheiro suficiente no mundo para todo mundo. Você também ouviu dizer que para você ter dinheiro, alguém vai perder. Ou essa pessoa vai perder, ou essa pessoa nunca nem vai ter alguma coisa. E isso tá aí, te travando, te bloqueando, te trazendo um sentimento de culpa. Eu não posso ter dinheiro porque se eu tiver dinheiro vai faltar para alguém. Aliás, eu não vou nem ter dinheiro. No mundo não tem dinheiro para todo mundo. É por isso que poucas pessoas são milionárias, né? Porque tá faltando dinheiro. Você vai ficando com esse tipo de pensamento.
Outra coisa que também te afasta da prosperidade e que faz essa culpa crescer dentro de você. Quando criança, você ouviu muitas coisas relacionadas ao dinheiro. Você ouviu dos seus pais, você ouviu na TV, nas novelas, nos filmes, na sociedade, na escola, no seu templo religioso, você ouviu em vários ambientes. E aí você foi crescendo, você se tornou adolescente e isso se intensificou. Você se tornou jovem e deu mais uma intensificada. Você virou adulto e as coisas foram só ficando grandes com relação à culpa. E essa culpa também está crescendo dentro de você. E quanto mais o tempo passa, mais culpa você sente, né? Chega um momento que você pensa o seguinte: eu já tenho 50, 60 anos, eu já não tenho mais tempo. Então você vai ficando mais frustrado, carregando mais culpa, porque o que você gostaria de ter feito, de ter realizado durante a sua vida, que era ter prosperidade, você não está conseguindo e você já acha que não há mais tempo. Vai só piorando a questão para você. Aí no seu inconsciente isso vai te travando e te impossibilitando ainda mais de crescer. Você também pode estar aí achando que você tem uma parcela de culpa, que você também é responsável pela pobreza do mundo. Então, você vai se ficando como estátua, você vai se petrificando no lugar que você está e daí vai ficando cada dia mais difícil de você entrar em ação, de você conseguir ter movimento para sair dessa situação. Aqui eu estou ainda falando da pessoa que ainda não tem dinheiro ou se tem, não é como ela gostaria, tá? E uma outra coisa, um outro entendimento que eu quero trazer para você, né? Dependendo do sistema que você veio, religioso, da sociedade, do lugar onde você está inserido, você também tem outra coisa que te deixa ainda mais preso, acorrentado a essa culpa. Que se você tiver dinheiro, você não está sendo uma pessoa bem vista. Então, o que você prefere? Você prefere ter a sua consciência tranquila? Você prefere ter estado de espírito tranquilo, né? Ter paz de espírito? E para isso, você abre mão de ter dinheiro. Eu trouxe aqui para você, eu listei algumas coisas relacionadas à prosperidade e que trazem culpa para você e te separam da concretização dos seus desejos, do que você gostaria de fazer. Mas tem o outro lado também. Tem aquela pessoa que ela consegue, que ela está conseguindo ou já conseguiu ter prosperidade, né? E você pode pensar assim, poxa Sandra, mas não é o que ela queria? Por que ela sente culpa? Eu vou trazer aqui para você uma situação. Muitas pessoas que estão assim já prosperando, mas ainda tem esse sentimento lá no interior, essa culpa crescendo, essa culpa consumindo ela, normalmente são pessoas que também vieram de um passado de pobreza, um passado de escassez, mas ela estava determinada a não ficar mais nesse movimento de pobreza, de limitação. Então o que ela faz? É comum que essa pessoa ela consiga sim prosperar, porque ela é determinada, então ela entra em ação, ela se movimenta para as coisas acontecerem na vida dela, né? Ela veio de uma família humilde, mas ela não quer continuar nesse movimento pequeno, ela quer crescer. Mais para frente, o que acontece, né? Essa pessoa começa a se sentir mal, a carregar uma culpa, porque os pais dela estão pobres ou não tem recursos o suficiente. Essa pessoa começa a se sentir responsável pelos pais, pelos irmãos, pelos tios, pelos sobrinhos e começa a ajudar, porque é uma forma que ela acha de amenizar essa culpa que ela sente por ter dinheiro. Isso é inconsciente, tá? Tudo que eu tô falando aqui está muito mais relacionado ao inconsciente. Poucas pessoas já trouxeram essas coisas para o consciente. E se trouxeram e não entraram em ação, também não adianta. A culpa permanece e vai crescendo, tá? E quando essa pessoa começa a ajudar a família, ela ajuda, mas cada dia ela sente mais culpa. A culpa também cresce, tá? Ela ajuda a família e se sente culpada.
é uma coisa, é um ciclo vicioso. Ela ajuda e sente culpa. Ela ajuda e sente culpa. Só que chega no momento que ela tá tão assim se sentindo carregada com isso, né? Aquela obrigação de porque ela tem que fazer, ela tem que ajudar, que isso começa a ser um peso muito grande para ela. O peso da obrigação de ajudar aqueles que não prosperaram na família ou em outros momentos, em outros sistemas, né, que ela pertence, o sistema religioso, a sociedade, né, outros sistemas. E daí o que essa pessoa começa a fazer? Ela se sente explorada. Isso é inconsciente, tá? Ela se sente injustiçada. E o que ela faz? Ela não quer mais se sentir assim. Ela começa a se sabotar. Ela entra num negócio que daqui a um tempo vai falir. Ela vai perder tudo. Ela entra numa sociedade e não dá certo. Ela aplica o dinheiro em alguma coisa que também não vai dar certo. E essa pessoa aos poucos vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. É a forma que ela acha no inconsciente dela de se desobrigar de fazer as coisas pelos outros. Compreendeu a profundidade de tudo isso? O quanto a culpa ela é prejudicial se você já tem prosperidade, se você não tem? Depois disso, o que acontece, né? Ela começa a ser manipulada. Como assim, Sandra? Né? Se ela começa a perder o patrimônio dela, e se ela vai deixando de fazer, ou se ela não perdeu nada, mas ela não quer mais fazer porque ela acha que aquilo é injusto, aquilo está pesado para ela, o que os familiares, os amigos, a família, as pessoas começam a dizer, né? Poxa, isso é injusto com a gente, começa a chantagear. Poxa, você tem tanto, você conseguiu isso, você conseguiu aquilo e eu tô aqui sem nada, eu sou seu amigo, eu sou seu primo, eu sou seu pai, eu sou seu irmão e você vai se sentindo chantageado, né? E isso começa a ser manipulado dentro de você, porque esse sentimento tá ali, você já está fragilizado, você sente culpa por ter dinheiro, então você entra. Você deixa essa chantagem entrar, você se torna vítima, você começa a ajudar e de qualquer forma você ocupa um lugar que não deveria ser ocupado, que é esse lugar de vítima, né? E por que eu digo tudo isso? Porque eu vejo diariamente que esse sentimento de culpa é algo que te afasta muito da prosperidade. Primeiro, se você ainda não conseguiu acessar a quantidade de dinheiro, né, que você gostaria, que você precisa, pelos motivos que eu já trouxe para você. E depois que se você conseguiu já acessar um nível confortável financeiro, isso começa a ser um peso para você, porque você não está tendo inteligência emocional para lidar com todas essas questões, tá? Isso é muito importante. Você precisa saber lidar com isso. Mas muitas vezes você nem sabe que tem isso. Aonde está isso? Isso está aqui, ó, no seu interior. Em outras lives, eu já trouxe para você entendimento sobre a mente, né? Como a consciência funciona. Então, eu não vou falar disso agora. Agora eu vou falar só do sentimento de culpa. Se tá um pouco complicado para você entender, eu sugiro que depois você procure aí, tá tudo bem explicadinho na minha página, né? A live que fala sobre a mente, sobre a consciência, e você vai conseguir montar as peças desse quebra-cabeça, tá? Da mente, da consciência, dos sentimentos e de como isso influencia a sua vida. Mas hoje eu vou me ater aqui à culpa. E qual que é o caminho, Sandra? Qual que é o caminho? Você já falou da origem, né? A origem consciente, inconsciente, é atrelada à escassez, aos sentimentos que eu tenho dentro desse movimento de não ter, de faltar o dinheiro, né? O que eu digo para você? Você precisa primeiro ter a consciência de tudo isso para você se responsabilizar. No início da live eu falei aqui para você que nós somos os nossos piores juízes, né? Nós nos cobramos muito mais. Então, pare um pouco de se cobrar. Pare um pouco de achar um culpado para as coisas. A questão não é essa.
A questão é que o que aconteceu tá aí. Você tem que olhar para isso. É diferente. Olha para isso. Olhou, percebeu, visualizou? Tem que mudar. Como? Você se responsabilizando. Porque a culpa, para ela ser curada, eliminada, você tem que assumir uma postura de responsabilidade. Isso mesmo. Porque quando você assume essa postura de ser responsável pela mudança, de ser o agente da mudança, você traz para o seu nível mais consciente que você precisa entrar em ação. E aí você vai procurar desenvolver essa habilidade, a habilidade de ter inteligência emocional, de ter inteligência espiritual, de ter autoconhecimento para lidar com tudo isso. E isso vai favorecer com que você compreenda essa dor, esse trauma, esse sentimento e você possa curá-lo. Nem sempre é possível fazer isso só, tá? Às vezes você precisa de auxílio. Que auxílio, Sandra? Você pode precisar de uma terapia, de uma mentoria, de uma vivência, de uma imersão, de ler, de entender isso. Algumas pessoas não gostam, né, de reconhecer que precisam sim de um auxílio. Cabe a você, tá? O que você quer fazer. É claro que quando você procura uma ajuda, né, uma terapia, uma mentoria, o processo é facilitado. Agora, se você quer seguir sozinho, você também pode. Pode ser que você tenha êxito, pode ser que demore um pouco mais, mas você também pode. O fato é que você precisa trazer a responsabilidade para você da mudança e parar de se culpar ou de querer achar um culpado. Isso é fato. Porque esse é um sentimento que te trava, que te bloqueia, que te acorrenta. E a terapia, a mentoria, esse movimento de desenvolver inteligência emocional, de autoconhecimento, vai te proporcionar a descobrir a chave que abre esse cadeado dessa corrente que te prende, que te impossibilita de andar, de realizar, de conquistar, tá? E quais são os benefícios, né, de você fazer tudo isso? Você pode estar se perguntando. Primeiro é que você vai resolver esse problema, você vai resolver esse sentimento de culpa dentro de você, você vai se curar, né? Você vai se colocar no seu lugar, você vai se colocar também em primeiro lugar. Porque você, como eu estou falando aqui para pessoas adultas, você é responsável por você e ninguém mais. Então você vai ter essa consciência. Tudo isso vai se tornando mais leve, mais fácil, mais palpável. E você fica com mais possibilidades para crescer, para fazer e para realizar, tá? Sandra, mas e se eu não quiser resolver? Se eu quiser ficar como eu estou? Você é quem sabe, né? Você é quem sabe. Agora tem um preço também, porque se você não cura essa culpa aí, essa culpa vai crescendo. E ela vai trazendo outros sentimentos que em outros momentos eu vou trazer para você. Hoje eu quero falar só da culpa, mas ela vai aumentando, vai proliferando. É como se fosse uma feridinha que começa aqui, pequenininha e vai crescendo, expandindo. Se você não cuidar, o que vai acontecer? Por enquanto, essa ferida está no seu corpo emocional, mas ela vem para o seu corpo físico. Como? Você já deve ter ouvido falar que o corpo somatiza. Você já deve ter ouvido falar em psicossomática. Se você não cura, o que vai acontecer? Isso vai evoluir para uma depressão, para uma ansiedade, para um pânico, né? Para um estresse. De alguma forma, isso vai vir para o seu corpo como doença. Veja que tudo que está ruim pode piorar. Trouxe esse entendimento para a consciência que se você não entrar em ação, você pode piorar muito o seu estado? O que você vive hoje não está bom e pode piorar? Por outro lado, se você olha para isso, se você responsabiliza, se você se responsabiliza pela mudança e entra em ação, as coisas vão melhorando. Melhora um pouco a cada dia, até que melhore muito, e tudo que é bom também pode cada dia ser melhor. Então você tem dois extremos, ou você fica nesse lugar que não tá bom, carregando essa culpa, e essa culpa vai piorando, piorando até virar uma doença mais grave dentro de você, no seu corpo,
ou você vai se curar. Você vai dar um passinho de cada vez, você vai fazer um pouquinho a cada dia e daí as coisas vão melhorando, 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 até chegar onde você quer. Quando chegar no nível que você quer de prosperidade, parou? Não, não parou. A boa notícia é essa, que tudo que é bom também pode melhorar. Então você não precisa ficar no meio, você pode escolher para onde você quer ir, tá? E quando você se liberta dessa culpa, o caminho fica mais leve, né? Você se torna responsável pelo seu crescimento, você para de culpar o outro também, porque a culpa às vezes ela é sua e muitas vezes a gente também culpa o outro, né? Você pode culpar a política, a família, a religião, a sociedade, a crise planetária, a crise financeira, né? E você vai entender que sim, tudo isso existe, os sistemas estão aí, você faz parte de todos eles. Só que a sua postura diante de tudo que acontece, diante de todos os cenários, é diferente. E isso faz a diferença para você ter uma vida mais leve, para você conseguir planejar, para você realizar o que você precisa, né? Quando você se cura da culpa, você traz também uma outra compreensão para o seu consciente, que você conseguiu se curar, você conseguiu superar essas barreiras, né? Cicatrizar essa ferida da culpa dentro de você. E que se você conseguiu, outras pessoas também conseguem. Você tira o peso de cima de você de ter que fazer pelo outro. Você até pode fazer, se você quiser, mas com uma outra postura, compreendeu? Com uma outra postura, de uma forma que não vai ser um peso para você, de uma forma que não vai te adoecer. Mas o fato é que, se você começa a prosperar, você começa a se sentir mais feliz. Se sentindo mais feliz, cada dia você cicatriza mais esse sentimento de culpa, né? Você tem mais alegria para realizar, você começa a ver tudo por um outro ângulo. Quando você vê as coisas de um outro ângulo, você já não vê mais as coisas como problemas, você vê como desafios. E se você tem a capacidade de pular esse desafio ou de quebrar essa barreira, você traz para o seu entendimento que outras pessoas também podem fazer isso. Que você não precisa estar ali para fazer pelo outro. O outro pode se responsabilizar por ele. Sempre vai ter, né, aquela pessoa que vai dizer assim, ai, mas essa pessoa não consegue, ela é muito fraca, ela não tem condições físicas, financeiras, psicológicas e emocionais. Será que não tem? Ou será que você não deixa essa pessoa desenvolver essa capacidade? O que eu quero trazer para você é que você pode e deve ajudar, mas sempre de um outro lugar. Nunca dando peixe, e sim ensinando a pessoa a pescar. Você pode ser exemplo. Se você curou essa culpa dentro de você para poder prosperar, o outro também pode curar. Consegue entender a mensagem que eu quero trazer para você? A gente pode e deve sempre ajudar, mas de um outro lugar. O que eu estou fazendo aqui nessa live, nesse momento, é ajudando. Só que eu não estou dando peixe, eu estou te ensinando a pescar. Isso é que faz com que as pessoas cresçam, com que as pessoas se sintam capazes, valorizadas. Isso é diferente da gente dar já pronto algo para alguém. Não estou falando aqui de criança, de adolescente, de jovem no primeiro momento, tá? Porque esses sim, os pais, os adultos, né, precisam orientar, precisam ajudar. Mas aqui eu estou falando para gente adulta. Então, se você é adulto e consegue resolver a sua questão, você pode ser exemplo, né? Nós viemos também de sistemas religiosos, né? E pelos que eu já passei, pelos que eu já estudei alguma coisa, todos eles dizem a mesma coisa, que o exemplo arrasta a multidão. Seja você o exemplo da sua família, do seu sistema de amigos, né? De todos os lugares por onde você passa. Quando você traz essa consciência para você,
Você rompe, você quebra, você se cura da culpa. E qual é a consequência de se curar da culpa? Você encerra o ciclo da autossabotagem. Você consegue prosperar. Você consegue executar o que você precisa para realizar riqueza. E aí sim, essa riqueza vai ser abundante, vai te ajudar e vai ajudar outras pessoas, mas de outra forma, com outra consciência. Consegue entender? Se você tem aí alguma pergunta para fazer, já eu vou abrir um espaço para você escrever aí a sua pergunta para eu poder te ajudar, tá? E quando você rompe com o ciclo da autossabotagem, começa a prosperidade. Então, a culpa, né? Fazendo aqui um fechamento. A culpa é um sentimento que te sabota, que te impede de prosperar. Você cura a culpa como? Com terapia, com autoconhecimento, com mentoria, com vivência, com imersão, com leitura. Você faz a união da inteligência emocional com a união da inteligência espiritual. E você consegue se curar. Você consegue se libertar da culpa que te autossabota. E você tem condições aí de prosperar. Você vai prosperar na sua vida financeira. Mas o raciocínio para você que quer tirar a culpa do seu relacionamento afetivo, familiar, é a mesma, tá? É o mesmo caminho, é o mesmo raciocínio. Eu tô falando especificamente da prosperidade de uma forma mais global, mais sistêmica, te dando um panorama geral. Então, mais uma vez eu vou reiterar, compartilha essa live, compartilha principalmente com quem você ama, com a sua família, com seus amigos, porque esse entendimento que eu trago para você te liberta. Te liberta. Se a sua culpa está num nível mais leve, mais raso, com esse entendimento que eu trouxe para você, você consegue se curar e seguir. Se está num nível mais profundo, mais enraizado, por que eu falo enraizado? O enraizado é o seu inconsciente. Está tão profundo que você nem sabe que tem. São as raízes que estão por baixo da terra. Você nem sabe que você sente culpa por não ter dinheiro, como que essa culpa te afeta, de onde ela vem, que tipo de pensamento você tem para isso acontecer, e você nem sabe que você sente culpa porque você conseguiu prosperar. E se você não cuidar e curar essa culpa, você pode até perder o que você tem. O que eu quero trazer para você é esse entendimento. E se as pessoas que estão ao seu redor também têm esse entendimento, facilita o seu processo. Facilita. Porque eu sei que o processo de cura, ele não é fácil. No primeiro momento, as pessoas que convivem conosco, elas não entendem o que você está fazendo e começam a te criticar, começam a te dizer que depois que você mudou de postura, de atitude, que você mudou as suas ações, você piorou muito. Eu já ouvi muito isso. Nossa, como você piorou? Se você tinha problema, então agora o seu problema está maior. Só que isso não é verdade, tá? É simplesmente uma falsa percepção da realidade. É por isso que eu digo, compartilhe principalmente com as pessoas que você ama, porque essas pessoas vão entender o que você está buscando, a cura, e vão chegar num ponto de admiração, porque se você está buscando cura, elas começam a te admirar. Se você consegue a realização, a cura, elas te admiram muito mais e você vira o quê? Um modelo. Se você vira um modelo, você já está sendo próspero para o outro, para sua família, para o seu parceiro, para qualquer pessoa. Então você pode sim mudar e ainda assim ajudar e ainda assim ser exemplo e muito mais, porque você vai ser um exemplo maior, mais grandioso. Veja a importância de se curar um sentimento que te trava, né? Se você tem alguma pergunta, faz essa pergunta aí. Essas lives que eu vou trazer sentimentos, elas vão ser menores, tá? Elas vão ser menores e
para que a gente tenha a possibilidade de ter esse bate-papo, de você fazer uma pergunta e de eu poder te ajudar, te orientar da melhor forma, tá? Às segunda e quartas-feiras eu estou aqui, mas todos os dias eu posto conteúdos muito ricos, conteúdos de valor, que vão somar, que vão agregar, que vão te levar para o seu próximo nível. É claro que existe um limite, né? Que dependendo do que você está precisando, você vai sim ter que mergulhar fundo e ir para uma terapia, para uma mentoria, para um outro movimento. E se você se simpatiza com o meu jeito, com a minha metodologia, com o meu modo de falar, de trazer as coisas para você, você me procura. Se você não se simpatiza, existem outros caminhos, não tem problema, tá? O fato é que o que eu quero trazer para você é um despertar de consciência. É uma expansão de consciência para que você possa entrar em ação e mudar. Bom, então é isso. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, você pode me mandar um direct que eu te respondo. Eu estou aqui para ter uma parceria saudável com você. Você pode trazer os seus questionamentos que eu vou te orientar da melhor forma. Nos vemos então na segunda-feira, mas todos os dias e durante o dia também no meu Stories eu estou trazendo grandes contribuições para vocês. Me acompanhem, se inscrevam aqui na página para você ser avisado das lives, dos movimentos que vão acontecer aqui, dos meus trabalhos que eu trago como um despertar de consciência para você. E também, se você perdeu aqui a live, você pode assistir depois ou até mesmo no meu canal do YouTube, tá? Até mais, por hoje é isso. Espero que eu tenha contribuído muito com você. Não se esqueça que muitas vezes você é o seu pior julgador. Nem sempre é o outro que te julga. Na maioria das vezes somos nós mesmos que nos acorrentamos, que nos julgamos. Deixe de ser o seu juiz. Deixe isso lá para o sistema judiciário. A questão aqui não é achar um culpado. A questão aqui é só olhar para o que você precisa olhar e se responsabilizar pela mudança. Agradeço a presença e até mais. Tchau, tchau.